Olá, boa noite. Na festa de conversão de São Paulo, o Papa Francisco encerra a semana de oração pela unidade dos cristãos. Em Aparecida, a arrecadação de alimentos para atender pessoas em situação de vulnerabilidade movimenta o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. No dia da conversão do apóstolo Paulo, a maior metrópole do país celebra 470 anos de fundação. Brumadinho, após 5 anos de tragédia, homenagens e clamor por justiça. 521 municípios brasileiros vão disponibilizar em fevereiro a vacina contra a dengue. No interior de São Paulo, Canção Nova promove ação de reflorestamento da Mata Atlântica. 4.500 mudas foram plantadas durante o dia. 25 de janeiro, dia de São Paulo Apóstolo. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu nesta tarde a celebração das segundas vésperas na festa da conversão de São Paulo Apóstolo e encerrou a edição de número 57 da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. No local onde estão os restos mortais do apóstolo Paulo, o Papa Francisco rezou as segundas vésperas junto aos fiéis e representantes de diferentes comunidades eclesiais. O Santo Padre refletiu o trecho do Evangelho de Lucas, em que um doutor da lei, a fim de colocar Jesus à prova, pergunta o que deveria fazer para possuir a vida eterna. Francisco explicou que o questionamento revela uma religiosidade onde Deus é um meio para obter aquilo que se quer. De acordo com o Papa, na segunda pergunta, quem é o meu próximo? O doutor da lei apresenta uma divisão entre as pessoas que se deve amar e aquelas que se pode ignorar. Todo batizado pertence ao mesmo corpo de Cristo, porque cada pessoa no mundo é meu irmão ou minha irmã, e todos fazem parte da sinfonia da humanidade. De acordo com o pontífice, a dúvida sobre o que é possível para alcançar a vida eterna é modificada com a trajetória de Paulo, pois Cristo passa a ser o fim, a verdadeira herança e o seu bem supremo. Paulo não muda de vida na base dos seus objetivos, não se torna melhor porque realiza os seus projetos. A sua conversão nasce de uma reviravolta existencial em que a prioridade não está na valentia, em praticar a lei, mas a docilidade para com Deus. Com a celebração realizada aqui na Basílica de São Paulo, fora dos muros, termina no hemisfério norte a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que teve como tema o trecho do Evangelho de Lucas: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. No Brasil, o evento acontece de 12 a 19 de maio. Membros do Patriarcado Ecumênico, da Comissão Mista Internacional para o Diálogo entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas Orientais, bispos católicos e anglicanos e o Comitê para a Colaboração Cultural com as Igrejas Ortodoxas estavam presentes na solenidade. Rezemos com Paulo. Que hei de fazer, Senhor? A primeira resposta é a oração. Rezar pela unidade é o primeiro dever do nosso caminho. Pregare per l'unità è il primo compito del nostro cammino. Ao final do discurso, o Santo Padre recordou o sofrimento das pessoas durante a guerra. E continuiamo a pregare pure per la fine delle guerre. Continuemos a rezar pelo fim dos conflitos, especialmente na Ucrânia e na Terra Santa. Penso também no povo de Burkina Faso, na África Ocidental, e em particular nas comunidades que prepararam o material para esta semana de oração pela unidade. Oxalá o amor ao próximo tome o lugar da violência que aflige o seu país. A violência que aflige o loro país. Ainda nesta edição, as celebrações do Dia da Conversão de São Paulo Apóstolo aqui no Brasil. As atividades do ENF, Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, seguem até domingo no Santuário Nacional de Aparecida.
Além de orações e momentos formativos, o encontro arrecada alimentos para atender pessoas em risco social. Oportunidade de exercer solidariedade. Aldinei veio de Pernambuco. Viajou 3 horas de avião e mais 4 horas de ônibus para chegar à Aparecida e participar do ENF. A emoção, né? A gente se arrepia, porque o Espírito Santo ele está reinando aqui, nesse lugar. A amiga Neuza, da cidade da Paraíba, também conta a emoção de estar no encontro. Era um sonho de andar de avião e conhecer Nossa Senhora Aparecida era mais sonho ainda. Mas aí eu achava que era um sonho muito distante, não ia ser para hoje não. Mas aí, quando eu me vi, eu disse, meu Deus, não porque eu mereço, mas é misericórdia mesmo de eu estar aqui nesse lugar. Durante pregações e louvores, elas conseguem visitar a loja da RCC instalada no evento. Hoje a gente escolheu livros, a gente está vendo chaveiro, uma coisinha, outras, né? Porque sempre a gente leva uma lembrancinha para alguém, né? A gente também busca todo o público católico para conhecer o movimento através dos produtos. É isso que os nossos artigos religiosos, o nosso vestuário tenta alcançar. Não somente o público carismático, mas talvez alguém conhecer a RCC por meio dos produtos. No espaço, um stand é para a doação de alimentos. A ação começou na edição do ano passado. A solidariedade para a renovação carismática católica também é um sinal de Pentecostes, também é um sinal do batismo no Espírito Santo, além de ser também uma das obras de misericórdia corporal, né, que a gente quer viver. Em 2023, a RCC arrecadou cerca de 350 quilos de alimentos que foram doados para instituições de caridade aqui da região. E a expectativa para esse ano é que esse número possa dobrar. Até porque nós estamos ainda trabalhando com essa ação para que ela se torne cada vez mais normal, digamos assim, né? Dentro da proposta do ENF. A doar é a melhor coisa que tem. É muito bom, né? Ajudar quem precisa, a campanha é bonita. É através desse testemunho concreto que nós mostramos que o Espírito Santo de Deus realiza em nós grandes coisas. A partir de amanhã, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, acontece o 2º Encontro Nacional do Exército de São Miguel. Alan Toledo e Messias Junqueira contam pra gente. Durante a quinta-feira de adoração, membros do Instituto Hesed partilharam a palavra de Deus com os peregrinos. Momento que marca também a chegada dos participantes do 2º Encontro Nacional Exército de São Miguel. E esse ano, o Encontro do Exército de São Miguel, o tema é o Salmo 90, que o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para nos protegerem e nos guardar. A gente vai falar sobre como estar protegido, como ter uma oração infalível e fiel, como quebrar todas as maldições. Vai ser bênção de Deus aqui no Centro de Evangelização. Tremendo, viu? Neste encontro, o Instituto Hesed deseja reunir os guerreiros de todo o Brasil que se unem às suas lives oracionais diariamente. Será o momento de clamar a intercessão de São Miguel Arcanjo. Primeira vez que eu trago a família toda, meu marido, minhas crianças, e está sendo uma bênção, né? Trago pedidos de muitas pessoas, né? De toda a minha família, pela minha família, que tem em Rondônia, que tem no Paraná também, e também do pessoal do meu grupo de oração, né? Da renovação da minha cidade, do meu regional. Tenho certeza absoluta. Vai ser serão dias de muita graça, de muitas bênçãos, com certeza. Dias de intensa oração, aprendizado e aprofundamento da fé. E a programação começa bem cedo. Na sexta-feira e no sábado, às 3h45 da manhã, tem a oração do Santo Rosário com Jesus Eucarístico exposto. Já no domingo, o acampamento começa às 8 da manhã com um grande louvor e se encerra às 3 horas da tarde com a Santa Missa. Se tem uma coisa que a gente aprende com o Exército de São Miguel é que a oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Se você reza e clama, Deus vai dar graças para você. Por isso, vem. Se você está longe e diz, não posso vir, acompanha na TV Canção Nova, no Sistema Canção Nova, lá junto das nossas redes sociais do Instituto Hesed, e a gente vai ver Deus agir poderosamente. Nesses dias de espiritualidade, é possível se entregar aos projetos de Deus e, por meio do Arcanjo Guerreiro, levantar um verdadeiro exército de oração. O governo federal estuda a possibilidade de oferecer
Para companhias aéreas brasileiras, uma oferta de empréstimo para investimento em 2024. Vamos chamar Liana Nunes, em Brasília, que traz os detalhes dessa informação. Boa noite, Liana. Exatamente, Adilson. Boa noite a você e a todos. Olha, o Ministério de Portos e Aeroportos disse que esses recursos devem ser disponibilizados para socorrer as empresas aéreas. Nos últimos anos, as companhias vêm enfrentando dificuldades financeiras, o que pode explicar o aumento no preço das passagens. O Executivo tem estudado uma forma de reduzir o preço do combustível da aviação. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após uma reunião de representantes do governo federal com as empresas aéreas. A proposta é criar um Fundo Nacional de Financiamento da Aviação com a administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O valor estimado é de 6 bilhões de reais. Nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação. O ministro de Portos e Aeroportos também afirmou que estuda a possibilidade de reduzir o preço do querosene de aviação. A estratégia será debatida em uma reunião com o presidente da Petrobras. O esforço do governo é uma tentativa de forçar a redução nos preços das passagens aéreas, que estão elevados desde a pandemia. O custo operacional das empresas também é alto. Em 5 anos, 2 decretaram falência e uma das principais do país enfrenta dificuldades financeiras. Daqui a Rio Branco, R$3.000, mais de R$3.000 é muito caro, né? Penso que tem que rever isso, que não está no alcance das pessoas poder fazer uma viagem aérea no país. Poderia ser um pouco mais acessível, porque além de pagar caro, dentro do avião, por exemplo, dá para você de lanche uma bolachinha. Anunciado desde o ano passado, o programa Voa Brasil deve entrar em operação no dia 5 de fevereiro. A ideia é disponibilizar passagens de avião ao custo de R$200 para aposentados do INSS e estudantes do ProUni. É preciso, sim, uma ação urgente do governo e exigir contrapartidas dessas empresas como uma gestão responsável e preços de passagens compatíveis com os cidadãos e com os consumidores brasileiros. E o Ministério da Saúde anunciou hoje a estratégia de vacinação contra a dengue. A partir de fevereiro, o imunizante será aplicado pelo SUS em 521 municípios brasileiros que fazem parte da região endêmica. No último final de semana, o Brasil recebeu a primeira remessa da vacina Qdenga. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue, mais de 16 mil casos desde 2019, atrás apenas das pessoas idosas, grupo para qual a vacina ainda não foi autorizada pela Anvisa. O esquema vacinal será composto por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. A dengue é uma doença cujos focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é? O que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. As regiões do Brasil contempladas para receber a imunização são formadas por municípios com mais de 100 mil habitantes e apresentam alta taxa de transmissão de dengue registrada no último ano e neste início de 2024. Aqui no Distrito Federal, somente este ano, foram registrados cerca de 16 mil casos prováveis da doença. Tendas foram montadas pela Secretaria de Saúde para receber pessoas com sintomas. Nesta quinta-feira, o governo do Distrito Federal decretou estado de emergência por causa do surto de dengue. O decreto autoriza medidas administrativas como a aquisição de insumos, materiais e a contratação de serviços. 3 pessoas perderam a vida neste ano por contrair a doença na capital do Brasil. Crianças e adolescentes que poderão se vacinar
Vamos trabalhar para que se vacinem, isso vai ser abordado, vai ser demonstrado aqui, né, em relação aos municípios selecionados, como já antecipamos. 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação a partir do próximo mês. Para este ano, o fabricante fornecerá 5.200.000 doses. De acordo com a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano. A estimativa do Ministério da Saúde é que até 2025, 9 milhões de doses sejam compradas. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber o novo valor do salário mínimo nesta quinta-feira. Os pagamentos seguem o calendário de acordo com o número final do benefício cadastrado na Previdência Social. O reajuste foi de quase 7%. Os aposentados e pensionistas que recebem o piso podem sacar os valores com um reajuste de 6,97%. A nova quantia será de R$ 1.412. Os depósitos de janeiro serão pagos até o dia 7 de fevereiro. Quem recebe mais de um salário mínimo terá o benefício creditado entre os dias 1º e 7 do mês que vem. De acordo com o INSS, 27 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo e 12 milhões acima do piso. Para consultar a data e o valor do pagamento, basta acessar o site e aplicativo Meu INSS ou ligar para o número 135. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Há 5 anos, no dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão mudou a história da cidade de Brumadinho. Durante todo esse tempo, os moradores convivem com os impactos da tragédia e com a impunidade. Natália de Oliveira, 25 anos, mãe e esposa. Ela é uma das 272 joias que tiveram a vida interrompida pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Natália era uma menina muito estudiosa, era muito próxima à família e estava no estágio da Vale, o tão sonhado estágio. Os 5 anos da tragédia foram marcados por uma série de atos. Memória, Justiça e Esperança nortearam a 5ª Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho. As lutas, as iniciativas, reflexões, o processo de conscientização, tudo isso ajuda e está também motivado pela esperança. Precisamos de uma outra dinâmica na economia, para uma dinâmica do cuidado, do respeito à vida. É por isso que estamos aqui. O dia começou com a Santa Missa. Após a celebração, foi feita uma caminhada até o letreiro da cidade. Familiares e amigos seguravam fotos, rosas, cartazes e uma cruz com os nomes das vítimas. 272 balões foram soltos no mesmo horário em que a barragem se rompeu. Um dia de homenagens, mas também para pedir justiça. Até hoje, 5 anos depois da tragédia, ninguém foi condenado. Segundo as investigações, tanto a Vale quanto a Tuvsud, empresa que atestou a segurança da barragem, sabiam dos riscos de rompimento. Infelizmente, no ano passado, nós tivemos uma mudança de instância do processo, que já estava na instância estadual, já estávamos aí no processo, no momento de citação, e quando houve, então, pelo Supremo, esse pedido que viessem para a instância federal, isso atrasou o processo. E lá se vão 5 anos na mesma situação. Enquanto não houver justiça, enquanto não houver culpados, não houve uma reparação, porque dinheiro não reparam vidas. Os 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos destruíram vidas, sonhos e o meio ambiente. Em meio à dor, é na fé que muitos encontram forças para seguir em frente. Nós estamos aí numa luta muito grande, custando a sobreviver, mas a gente tem muita fé e a gente vai conseguir vencer essas etapas aí, porque a gente tem muito Deus no coração. Reflorestamento. Uma parceria entre a comunidade Canção Nova e o SOS Mata Atlântica realizou hoje o plantio de mudas de diferentes espécies em uma unidade rural da Canção Nova. O cuidado com o meio ambiente é um assunto abordado pelo Papa Francisco. Na encíclica Laudato Si, o Santo Padre escreveu que é preciso desenvolver um mundo mais sustentável e integral.
Atendendo a este chamado, a comunidade Canção Nova, em parceria com a SOS Mata Atlântica, promoveu uma ação ambiental. Há mais de 25 anos atrás, a Canção Nova construiu a sua ET, Estação de Tratamento de Esgoto, que ela não tinha aonde jogar o seu esgoto. Então, a preocupação é de anos atrás, e aqui é a mesma coisa, é olhando para o futuro. Nesta quinta-feira, 4.500 mudas foram plantadas aqui na Fazenda Bom Pastor, que pertence à Canção Nova. A ideia é que outras 117 mil mudas sejam cultivadas ao longo deste ano. Essas mudas são selecionadas de acordo com os fragmentos que a gente tem na região. Então a gente observa como é a característica da vegetação na região. A gente está numa região de Mata Atlântica, é uma fitofisionomia que a gente chama, a floresta ombrófila densa. Então a gente olha para as espécies que ocorrem aqui e produz as mudas ou compra de viveiros parceiros aqui, escolhendo espécies que já ocorrem naturalmente na região. Muitos podem pensar que a tarefa é simples, mas Felipe ainda explica que há um processo a ser realizado após o plantio. A gente controla todos os fatores de perturbação que podem vir a aparecer durante 3 anos e monitora até o 8º ano. Assim a gente garante que a gente vai ter uma floresta jovem funcional produzindo recursos ecossistêmicos. O projeto também tem o objetivo de restabelecer a fauna e a flora locais. Vai trazer para essa região alguns animais que há muito tempo já não habitavam aqui e algumas espécies de pássaros também, que vão não só fazer morada, fazer seus ninhos, mas colher da própria árvore o seu alimento. Seguindo as orientações do Papa Francisco com a Casa Comum, a humanidade pode colher os benefícios de uma terra mais saudável. No verão, a praia se torna um dos locais mais atrativos e frequentados. Mas atenção, é bom ficar atento à qualidade da água. Do norte ao sul do país, o Conselho Nacional do Meio Ambiente orienta sobre os critérios de balneabilidade das praias. Pela Resolução 274, cada estado tem o dever de fiscalizar e monitorar a qualidade das águas, dos rios, lagos e também do mar. Com esses dados, estimula a sociedade de um modo geral, né? Para que a sociedade continue cuidando do seu meio ambiente, cuidando do local em que habita. A sociedade é a maior beneficiada quando os dados são divulgados, porque elas podem usufruir melhor do meio ambiente, e a sociedade também é a maior causadora quando os dados não são favoráveis. Aqui em Sergipe, técnicos da Administração Estadual do Meio Ambiente realizam semanalmente coletas em 19 pontos das praias da Grande Aracaju, litoral norte e sul do estado. Na coleta que verifica os índices de coliformes termotolerantes, o estado de Sergipe tem destaque. Em um estudo e ranking nacional, as praias daqui estão à frente de outras 11 cidades litorâneas do Brasil. Nós fazemos cobertura de todo o litoral do estado, tá entendendo? E são pontos geocodificados, né, referenciados, entendeu? Esse trabalho é feito desde 1985, que a ADEMA faz esse trabalho e dá cobertura no sentido geral. Quando tem algum problema, alguma coisa, a ADEMA sempre notifica e procura solucionar. A consciência de banhistas e comerciantes em manter a praia limpa contribui para que os índices continuem favoráveis. Isso faz com que atrair muito turista, muita gente da cidade, dos outros estados que vem conhecer Aracaju e chega aqui, sai com muita satisfação, com muita alegria, tem uma cidade limpa, organizada. E eu acho assim, de suma importância essa apresentação aí semanal, como você disse, para toda a população, não só de Sergipe, como do Brasil, para saber a qualidade da água, isso é muito importante. Em Praia Grande também temos essa fiscalização aí, semanalmente, eu acho muito bacana. Inclusive a temperatura, água limpa, água muito limpa mesmo, e a temperatura é excelente para o clima aqui. Reginaldo e Eduarda visitam Aracaju pela segunda vez. A escolha de retornar foi justamente pela organização e limpeza das praias sergipanas. A água muito boa, quentinha, limpinha, muito bacana, gostei muito. Vou voltar de novo. Comparado às outras praias que eu já fui, ela é super limpa. Outras praias têm muita sujeira, muita alga e parece que eles não se importam muito com a limpeza da praia. Aqui não, ela é limpa, a água é perfeita para banho.
Para ir à praia tem que ter um bom clima, né? Hora de previsão do tempo com Mauriceia Silva. Boa noite, Mauri. O que você destaca sobre o clima e o tempo hoje? Muito boa noite, Sabará. E o destaque da sexta-feira será a chuva. Muito boa noite também a você que nos acompanha. O clima chuvoso chegou não só no litoral de São Paulo, mas em trechos da região sul e do centro-norte do país, devido a cavados meteorológicos e à zona de convergência do Atlântico Sul. E neste dia de festa em São Paulo, vamos ver como vai ficar o tempo na capital paulista nos próximos dias? A sexta-feira terá aí a máxima de 24 graus, podendo chegar a chuva aos 10 milímetros. No sábado fará 26 graus e no domingo máxima de 29 graus. Ainda no sudeste vai ter céu nublado e chuva no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Já na região sul pode chover a qualquer hora, no leste de Santa Catarina e no Paraná. No estado gaúcho não vai ser diferente, pois vai ter pancadas fortes em parte do Rio Grande do Sul e na região serrana. No centro-oeste, o tempo vai ser firme no Mato Grosso do Sul, com possibilidade de temporais em parte do Mato Grosso, aqui no Distrito Federal e no Goiás. A sexta-feira será chuvosa na região norte, em quase toda a região. A exceção é esta área amarela do mapa, que corresponde ao norte do Amazonas e aqui ao estado de Roraima. Já a zona de convergência do Atlântico Sul também vai deixar o tempo chuvoso na Bahia como deixou ontem, com possibilidade de transtornos. E pode chover também em parte do Maranhão, Piauí e aqui no leste de Pernambuco. Vamos às temperaturas? Teremos aí as mínimas de 17 graus em Porto Alegre, 21 no Rio de Janeiro e teremos as máximas de 29 graus em Salvador, 31 em Manaus e 35 em Cuiabá. Sabará, por hoje as informações são essas. Eu volto amanhã. A maior metrópole do país completa hoje 470 anos de fundação. Boa noite, Sidney Fernandes. Muita celebração na capital paulista. Teve sim, viu, Sabará? Além de atividades culturais, o ponto alto do aniversário de São Paulo é sempre a tradicional missa na Catedral da Sé. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. A festa litúrgica da conversão do apóstolo Paulo e os 470 anos da capital paulista foram lembrados em uma cerimônia solene presidida pelo cardeal Odilo Scherer e reuniu centenas de fiéis. Na presença de fiéis e religiosos, o arcebispo de São Paulo falou da importância dos fiéis trilharem um caminho de santidade. O que é o mais importante fazer na vida para não perder a vida? E naturalmente a resposta está na pregação de Jesus, que Paulo está levando avante, dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está presente no meio de vós. Convertei-vos, crede no Evangelho e tereis a vida como Jesus anunciou. Na missa solene, o cardeal falou sobre a conversão de São Paulo, esse discípulo que não teve medo de mudar de vida, que assim como Paulo, os fiéis não devem temer a transformação por meio da fé. Dom Odilo também recordou o início da construção da Catedral da Sé e agradeceu a intercessão de São Paulo. Com a coragem empreendedora do cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota e a generosidade do povo paulistano, colaboração também das autoridades, a edificação desse templo pôde ser completada e a catedral foi inaugurada em 1954 como um marco do 4º centenário da cidade de São Paulo. Muitos moradores também vieram homenagear a maior metrópole do país pelos seus 470 anos. Conheço a Sé desde quando eu me entendi em São Paulo, que eu amo São Paulo, uma cidade que apoia muita gente, maravilhoso, não tenho o que falar de São Paulo, só tenho que agradecer. Estou muito feliz por hoje, comemorando os 470 anos da nossa cidade. Viemos da Coreia do Sul. O povo coreano tem um coração muito aberto pela nossa cidade. Pois é, a maior metrópole da América Latina nasceu de um pequeno vilarejo chamado Planalto de Piratininga.
a cidade cresceu em torno da missão jesuíta criada para evangelizar indígenas que habitavam a região. Aqui, sob a cruz de Cristo, nasceu a cidade dedicada ao apóstolo Paulo, pelos jesuítas Padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, entre outros, 25 de janeiro, ano do Senhor de 1554. Neste local, há 470 anos, aconteceu uma Santa Missa. O dia era de festa da conversão de São Paulo Apóstolo e se tornou um marco na fundação da cidade, junto com a inauguração da primeira construção, um colégio jesuíta para evangelizar os indígenas que aqui viviam. Nóbrega visitou, subiu a Serra do Mar, visitou esse espaço, foi até outros territórios mais ao interior, mas reconheceu aqui em Piratininga, nesse Planalto, como um lugar ideal para o estabelecimento do colégio, afastado da colônia, afastado um pouco das cidades, mais recolhido e mais seguro, onde eles podiam exercer a ação apostólica tanto do ensino quanto da catequese. Uma cabana pequena, de 14 passos de comprimento por 10 de largura, nós podemos imaginar, dentro da qual era tudo. Era escola, era o lugar do ensinamento, do aprendizado, era também capela, era dormitório, era refeitório. Essa pequena capela abrigava todas as coisas da Companhia de Jesus aqui, àquela época, e da sua missão propriamente dita. Hoje o complexo conta com uma igreja que possui uma relíquia de São José de Anchieta, um museu que remonta à história da cidade e da Companhia de Jesus e uma biblioteca com mais de 30 mil volumes. As pessoas também podem visitar parte da construção mais antiga da cidade. Ela é remanescente da segunda construção do colégio. O primeiro colégio, que ele inaugurado naquela cabana, não tem mais vestígio dele, era uma cabana de pau a pique, nós não temos vestígio material desse colégio. Esse já é da segunda construção, que foi iniciada em 1556 e sabemos que já em 1585 estava pronto, então é a parede mais antiga da nossa cidade. A cidade, que cresceu em torno de uma pequena cabana de pau a pique, se tornou uma das maiores metrópoles do mundo. Hoje ela conta com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Além do Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e outros missionários jesuítas, leigos e indígenas também contribuíram para a fundação da cidade. Ao invés de atribuirmos a fundação da cidade de São Paulo a esses dois personagens importantíssimos, cada qual na sua missão. O mais importante é a gente dizer que a cidade de São Paulo e o pátio do colégio é fruto de uma ação missionária da Companhia de Jesus, em que o superior provincial da época e responsável pela estratégia e dispersão missionária dos jesuítas no Brasil era o Padre Manuel da Nóbrega. Parabéns, São Paulo, e a todo o povo que habita essa grande cidade. Nossa equipe fica por aqui, atenta aos fatos, mas amanhã voltaremos com outras informações a serviço da vida e da esperança. Boa noite a todos. Sabará. Obrigado, Sidney. Boa noite. Parabéns a São Paulo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens de hoje no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 20 horas, a nossa programação, a missa de abertura do acampamento desse final de semana. Boa noite, até amanhã.